Vamos falar diretamente com os Estados Unidos, com o Eliseu Caetano. Ele tem a notícia aí, um break news aqui, uma notícia da extradição do Alan dos Santos. É isso, meu querido? Salve, Emílio Zurita, salve, turma do Pânico, muito boa tarde para vocês. Falamos ao vivaço, direto de Miami, da Flórida. Boa tarde aí, bom dia aqui. Agora são 10 horas da manhã com 48 minutos. Temperatura nesse momento 20 graus Celsius. Aí no estúdio tá calor, mas aqui tá fazendo aquele friozinho gostoso do outono. Agora onde tá pegando fogo mesmo é em Brasília, viu? E aí, a informação vem confirmada de Washington, D.C., onde fica a Casa Branca. O Departamento de Justiça norte-americano recebeu hoje o pedido de extradição do jornalista Alan dos Santos. E aí, por que Brasília está pegando fogo, Emílio? Eu explico melhor para a turma do Pânico. Tudo porque esse pedido foi feito pela Justiça Brasileira, encaminhado ao Itamaraty, sem que o Planalto soubesse. O Planalto e a pasta da Justiça foram literalmente pegos ali de surpresa com esse pedido de extradição, que já estava aqui quando as autoridades brasileiras souberam desse pedido. E agora a Justiça norte-americana é quem vai avaliar, é quem vai definir se Alan dos Santos vai ou não vai ser extraditado para o Brasil. É claro que existe todo um processo também a ser feito aqui nos Estados Unidos, né? Primeiro precisam localizar o Alan dos Santos, aí depois vão mandar cartas para casa dele. Se ele não comparecer, né, ele pode ser procurado pela polícia. E daí a grande questão é, cadê Alan dos Santos aqui nos Estados Unidos? Porque ninguém sabe o endereço dele. E aí, Emílio e turma do Pânico, entra aquela história da lista vermelha da Interpol, que é onde são colocados os nomes das pessoas que são procuradas, mas não são localizadas. Se o nome do Alan dos Santos entrar ali, o FBI pode também entrar nesse circuito e ir buscar o Alan dos Santos. E aí, hoje, Brasília está literalmente pegando fogo, porque a decisão foi tomada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, encaminhada diretamente para o Itamaraty, ou seja, foi uma decisão diplomática de enviar esse pedido para cá, mas ninguém avisou as autoridades daí do Brasil não, viu? O alto poder só ficou sabendo quando o pedido já estava aqui. Muito bem. Ô, Isaías, uma bela confusão. E qual seria o motivo dessa extradição? Iséias não, né? Eliseu. Não é meu nome não, é nome difícil, eu sei, tô brincando. Então, na verdade, o Alexandre dos Santos está investigando o Alan de Moraes. Por suposto, o Alexandre de Moraes, ministro do STF, obrigado, está investigando o Alan dos Santos por supostos crimes aí digitais. Seria crimes de que ele estaria divulgando fake news, as tão faladas fake news aí do Brasil dos últimos tempos. Só que a grande questão toda é o seguinte, esse processo ainda está em andamento aí no Brasil, né? Não foi finalizado. Como é que um processo que não foi finalizado já tem um pedido de extradição? Então, aqui nos Estados Unidos, a imprensa que nesse momento repercute o tema, principalmente a imprensa brasileira, diz que esse pedido é infundado, que isso realmente não pode ser feito, porque o Alan não foi julgado culpado por coisa alguma. Então, a gente precisa aí aguardar as cenas do próximo capítulo. Como a diplomacia brasileira vai resolver isso com a diplomacia norte-americana e também como a justiça daí vai conversar com a justiça daqui, né? Porque o pedido já foi feito. Exatamente. O grande problema é que, por exemplo, você pede a extradição se o cara foi julgado, se ele tem que cumprir pena, mas nesse caso ele não foi nem julgado, né? Exato, exatamente. Nem julgado ele foi. Faz sentido. Isso é um problema para... Mas ele pode pedir, falar assim que Não, ele pediu diretamente para o Itamaraty sem passar pela autoridade. Ele explicou aqui. Você não precisa não é isso. Preste atenção. Não é isso. O que eu tô dizendo, o Eliseu foi claro. Não é isso. Eu tô querendo saber se o Alan ele pode falar assim, eu estou sendo perseguido politicamente. Isso aí. Como ele pode reverter? Eu não sei o que ele consegue reverter isso? Você sabe se ele consegue reverter e falar que isso é uma perseguição política? Eu não sei se ele consegue reverter, porque daí o caso precisaria primeiro ser analisado por um oficial de justiça aqui nos Estados Unidos, mas ele pode dar entrada no pedido de asilo
político, que tem o asilo humanitário, são geralmente concedidos para aquelas pessoas que vêm de países muito pobres ou países em situação de guerra, né, como o Afeganistão, por exemplo. Agora, tem o asilo político, que é exatamente isso aí que você falou. É o cara que vem para cá e diz, eu sou perseguido, eu corro risco de morrer no país da onde eu vim. E aí a justiça analisa caso a caso. Ele pode sim dar entrada nesse pedido, sobretudo porque ele já está aqui. O asilo político ele só é concedido para pessoas que já estão em solo, em território norte-americano. Você não pode dar entrada daí do Brasil, pegar um avião e vir para cá, por exemplo, sabe? Então ele pode entrar com isso sim. Agora, um fato me chamou muito a atenção foi o seguinte, foi que ainda há pouco também, dentro ainda desse breaking news, veio a confirmação lá de Brasília da exoneração, da demissão da delegada Silvia Amélia. Ela é chefe do DRCI. O DRCI é o Departamento de Recuperação e Ativos e de Cooperação Internacional do Ministério da Justiça. Teria sido a Silvia Amélia que teria encaminhado o pedido para o Itamaraty, o pedido de extradição do Alan dos Santos, sem avisar aos supervisores, à chefia de que estaria fazendo esse pedido. Ela foi exonerada hoje. Então, a prisão do Alan dos Santos, que está sendo investigada pelo ministro do STF, Moraes, ainda está no âmbito da investigação, mas já tem esse pedido de extradição aí, Emílio. Muito bem, muito bem. Bom, obrigado. Isso aí agora vão ter que... É um imbróglio, como presta atenção, confusão. Fez uma pergunta bacana. Mas um breaking news do Eliseu. Eliseu, obrigado aí, hein, pelas informações que esse Eliseu Caetano continua lá diretamente de Miami, trazendo todas as informações para a Rede Jovem Pan. Você viu que o Sami ganhou... Turma do Pânico, eu volto a qualquer momento com Breaking News falando sobre isso. Quero mandar um beijo para a turma de Deerfield Beach, que está aí no mosaico dos nossos... do nosso, nossa plateia. É a maior comunidade brasileira aqui, viu, Emílio? Tem brasileiro pra caramba lá, eles estão ligadinhos no Pânico. E um beijo, claro, para Kalina Sabino, né? Ela já não tá mais aí na bancada, eu acho. Sim. Foi um prazer inenarrável. Valeu, então. Um abraço aí, obrigado. O Instagram do Eliseu, para você seguir, é @Eliseu_Caetano, nosso correspondente lá nos Estados Unidos, com toda essa simpatia, esse cara muito bacana.